Oi, oi, gente! Estamos de volta em mais um episódio de Toda Mulher Mulher é é um um podcast. podcast. Esse mês, né, o mês de maio, o mês, né, que se fala muito sobre o mês das mães, né? Apesar de que a gente bate muito na tecla que mãe não tem mês, não tem dia, é O todo ano dia, toda todo, o hora, o tempo ano todo. todo, né? Mas a gente, como mães, né, Camila, sentadas Verdade. nessa cadeira, a gente quis fazer uma homenagem e trazer aqui histórias de mães que inspiram, que vocês vêm indicando pra gente na caixinha. Inclusive, se tiverem alguma sugestão, pode deixar lá, né? Que a gente vai ouvir. E quem sabe, né, a sua sugestão não seja uma história a ser contada aqui no nosso episódio. Lembrando que nosso podcast, né, é um oferecimento dos nossos patrocinadores oficiais, que estão sempre passando aqui na telinha. E, gente, como a gente estava falando, né, sobre o mês das mães, a gente quis trazer histórias, né, de mães com histórias inspiradoras. E hoje, essa mãe que a gente vai trazer foi uma mãe indicada também na caixinha. É uma mãe que eu já conhecia a história dela, porque eu já havia assistido em outro episódio. Eu sempre achei uma história muito linda. A gente estava aqui no off, ela batendo um pouquinho de papo com a gente, contando, né, pra gente entender um pouco mais, para que o episódio possa acontecer. Já debulhamos em lágrimas aqui, né, amigo? Eu falo assim que esse projeto nosso, né, que nós estamos trazendo aí das mães, gente, já assiste aí com um lencinho, porque é Lindo. muito emocionante mesmo. No off a gente já estava aqui, ela estava contando a história e a gente consegue sentir a emoção mesmo, né, de toda a Muito. história, de todo o processo. Até ela, eu acho que vai É. entendendo quando conta, né? Mas é muito especial. Então, hoje a nossa convidada tá aqui por a gente mostrar que o amor não existe um só caminho, né, gente? O amor pode se dar de várias formas e todas elas lindas e vai muito além de uma gestação, né? O amor de mãe, eu falo que o amor de mãe, ele primeiro gesta no coração. Então, hoje, a nossa mãe especial, que eu já tô toda arrepiada aqui, é a Ellen Almada, mais conhecida como a Ellen Personalizados. E no caso, para mim, era personalizado, tá? Depois que eu fiquei sabendo que era ela. Muito bem-vinda, Ellen. Muito Que prazer ter obrigada. você aqui. Se apresenta um pouquinho pra gente, conta aí quem é a Ellen. Eu sei que a Ellen também faz os personalizados, É uma né? mulher Então, multi também, né? Que a isso gente aí. fala, multifunções. Mãe, dona de casa, esposa, Vai só contando os empreendedora. dedinhos aí, ó. Bombril, Bom, É exatamente. isso aí. 1001 utilidades. Isso aí, mas conta um pouquinho para quem não te conhece, né? Conta um pouquinho de você. O meu nome é Ellen Almada, eu tenho 52 anos, eu nasci em Juiz de Fora, morei lá até os meus 11 anos e me mudei para cá nessa época. Cresci aqui eu conheci meu marido, aqui eu me casei quando eu estava com 30 anos e quando eu estava com 31 eu comecei a tentar engravidar e a gravidez não aconteceu. Aí Aí vai vir histórias, É. né? Toda engraçada, tá, gente? Porque a Ellen vai contar um pouco dessa história, né? Que é uma história que acontece com muitas mulheres, né? A Muito. tentativa De ser tentante, né? Que eles falam. a gravidez de forma tradicional, Natural. né? Só quem passa por essa situação sabe o que a gente sente. É frustrante, Eu imagino. é triste, a gente tem um sentimento horrível que ninguém quer ter, mas a gente tem, que é o sentimento da inveja quando a gente vê uma mulher grávida, Uhum. porque a gente olha e pensa, porque ela consegue e eu não. Verdade. A vida de tentante não é fácil, não. Nossa. E aí a gente começa a fazer tudo que todo mundo fala. Bebe isso, Fica de bebe cabeça pra aquilo, baixo. fica de cabeça para baixo, fica com a perna para cima, olha a temperatura, calcula na folhinha ali a data do dia fértil. Uhum. E o tempo vai passando, e o tempo vai passando, e nada acontece. Nossa, de eu imagino fato- que deve ser uma angústia muito grande, né? E porque você vive com a ansiedade, a expectativa, e é algo que tem tempo para acontecer, né? Porque, por exemplo, assim, não é uma coisa que você pode tentar e você vai, por exemplo, você tentou agora, não deu certo, você vai tentar de novo, porque tem o tempo do ciclo, né? Você tem, todo realmente um processo de bastante ansiedade, E o que angústia. deveria ser algo prazeroso, gostoso, acaba se tornando algo mecânico para Isso tentar aí. fazer algo que você quer, mas que você não está conseguindo. Verdade. Então,
A mulher que tenta engravidar é frustrante demais. É muito Nossa. frustrante. Mas eu nunca desisti de ser mãe. Se não fosse para ser de forma natural, Você queria ser mãe, né? Sempre teve esse desejo mesmo de ser mãe. eu falo que eu nasci para ser mãe. O Ai, nome da gente, eu minha também filha, vejo. ele estava escolhido desde que eu tinha 15 anos. Nossa. Quando eu tinha 15 anos, eu conheci uma menina que se chamava Lana. E ela era uma menina muito bonita. Eu lembro que eu olhei para ela, falei assim: nossa, ela é tão bonita. O nome dela também é bonito, mas Lara é mais bonito do que Lana. Eu lembro que eu pensei Aham. isso. Eu falei assim: gostei desse nome. O dia que eu tiver uma filha, o nome dela vai ser Lara. Nossa, olha, É muito tudo muito, maravilhoso, muito né? perfeito, né? Tudo muito, né, muito bem certinho, porque assim, aí você teve né, sua filha, que a gente vai contar a trajetória toda, mas assim, veio uma menina, né, que se chama Lara. É. O meu marido fala que ele nunca teve o sonho de casar e o sonho de ter filhos. Isso sempre foi uma coisa minha. Aham. E ele entrou, digamos assim, no meu sonho. Então a gente se casou, quando a gente começou a tentar engravidar, ele já falava: daqui uns dias a Lara vai chegar. A Lara vai chegar, porque ele já sabia que o Que nome seria, seria Lara. Ele não tinha, Ele não tinha Não, nem ele não tinha opção de escolha, não. O nome ia ser entrou no Lara. pacote sabendo disso. Ele já sabia disso. E como foi esse processo para você, né, dessas tentativas? Porque aí você contou pra gente aqui no off também, porque você fez a tentativa de forma natural, né? Mas também teve a inseminação, né? Então, isso Sim. demorou quanto tempo, mais ou menos, das tentativas normais para você partir para o... Eu parti para os exames e para procurar ajuda médica com 1 ano de tentativa. Você tinha qual idade? Quando eu comecei a tentar, eu tinha 31. Porque Tentei tem uma até. estatística, né, que fala Após os que- 30, a possibilidade de engravidar já cai 20%. É. É. Eu casei com 30. Uhum. Eu já casei com 30. Aí, com 31, comecei a tentar engravidar. Eu lembro que eu fui à médica, fiz os exames que os Uhum. médicos pedem pra gente fazer, e comecei a tomar o ácido fólico. E assim, achando que ia ser Que ia resolver. Aham. rápido. Aí, com quase 1 ano tomando medicação, minha médica falou assim: vamos parar com a medicação e vamos fazer exames, vamos ver o que que tem de errado. O primeiro exame que ela me pediu foi um exame que se chama. Ai, gente. Que eu fiz ele 2 vezes. Eu sei. Aquele que incomoda muito. É um exame que faz para ver se você tem alguma esterossalpingografia. Nossa, que Que nome aí, de. tipo, toma um contraste, né? Então, Faz o injeta um caminho. contraste nas duas para passar pelas trompas e vai. Eu acho que é tipo um raio-x para ver se o líquido do contraste está passando. Diz que é bem doloroso. É doloroso. É. É como se fosse uma cólica muito forte na hora que Nossa. injeta. E eu, assim, procrastinei para fazer esse exame porque já tinham me falado que doía. Quando eu vi que realmente eu não engravidava, eu falei: vou ter que fazer. Aí eu fui para Juiz de Fora. Minha mãe foi comigo porque o meu receio era da dor, que me falaram: vai com alguém porque vai doer, pode ser que você sangre um Uhum. pouco. E eu fui junto com a minha mãe e a gente perde todos os pudores, né? Porque até então eu só ia em médica mulher. Uhum. E aí, na hora que você começa a fazer exames, você entra numa sala de exames que tem um médico, tem um anestesista, tem o outro que vai fazer isso, tem o outro que vai fazer Sim. aquilo, e aí é o que eu falei, a gente perde completamente o Aham. pudor. E aí eu fiz esse exame e esse exame mostrou que eu tinha uma trompa obstruída. Aí foi então que eu procurei um especialista. Aham. Aí eu marquei consulta com um especialista em Juiz de Fora, fui, procurei. Aí ele foi, me pediu vários outros exames Sim. e me pediu para refazer a esterossalpingografia, que segundo ele não estava muito nítido. Aí fui eu fazer novamente. Da segunda vez doeu mais do que da primeira. E aí confirmou que eu tinha, se eu não me engano, era a trompa direita estava obstruída. Uhum. O meu marido também fez exames e Uhum. constatou que ele tinha 70% dos espermas parados e só 5% rápido, e só o espermatozoide rápido que faz filho. Uhum. E aí eu parti para um exame cirúrgico, que é por videolaparoscobia. Que aí você precisa ser internado, porque tem que tomar anestesia geral. Uhum. Para desobstruir a trompa, segundo o médico, joga o contraste, mas com muita pressão para fazer o contraste passar, que era uma tentativa de desobstruir, poderia dar certo, como poderia não dar certo.
e teria que ser anestesiada, porque a dor seria muito forte, é algo que não pode ser feito sem anestesia. Aí eu me internei, fiz a cirurgia. Na hora que eu acordei, assim, bem grogue da cirurgia, ele pegou e falou: "Olha, nós conseguimos desobstruir a sua trompa, só que você está com mioma. Nossa. Bem pequenininho, ele não te atrapalha a engravidar por enquanto, mas ele existe, ele tá lá." E algum tempo depois da videolaparoscopia, eu fiz a inseminação artificial e não deu certo. Mas quando a gente faz, ele foi muito sincero, ele me deu um documento para assinar, e nesse documento fala que a probabilidade era de 25%. Uhum. Quer dizer, 75% de chance era de realmente não dar A maior certo. parte, Uhum. né? E não é um processo barato. É É. isso que eu ia falar. É. É um investimento alto. Alto. E uma coisa que eu falo, porque eu já tive clientes que também fizeram inseminação, tive clientes que não deu certo, também que deram certo. E o que eu falo assim, é o desgaste emocional. Sim. Porque quando você faz a tentativa, já é muito desgastante, né? Emocionalmente. É a É. tentativa, assim, é natural. Mas quando você faz a tentativa paga, eu acho que a sua expectativa aumenta, né? Porque A já sabe que é frustração com isso validade. também é. Isso aí. E também são muitos hormônios, né? Assim, eu já vi vários relatos de Tive que mulheres, tomar injeções, né? injeções, diz que assim, é bem Eram desgastante também. injeções, eu tive que tomar injeção e fazer ultrassom para ver se estava ovulando. Tomava mais injeção, eu fazia ultrassom em vários dias seguidos Uhum. para ver a evolução dos óvulos. Na hora que os óvulos estivessem num bom tamanho, eu tinha que ir mandando esses Uhum. resultados para o médico e ele falou: "Vem amanhã, que amanhã a gente vai fazer." Uhum. Aí eu fui, fiz e não deu certo. Uhum. Eu tentei uma vez só. Eu não tentei mais. Foi Uhum. uma tentativa só. Não foi a fertilização, foi a inseminação, porque são duas Uhum. Aham. coisas diferentes. Aham. A fertilização é muito mais cara. É. A injeção que eu tomei para fazer a inseminação, eu tomava uma por dia. Quando faz fertilização, a mesma injeção toma, na época eram 5. Aham. Tomava como se fosse as 5 de uma vez, porque tem que ovular muito para Aham. fazer a retirada, né? Entendi. Na fertilização. Na inseminação, a retirada não é feita, seu óvulo tá lá. É. Digamos assim, é quase natural. Aham. Sim. Porque você vai pro Sim. hospital, meu marido teve que colher o material, aí vai pro laboratório, separou só os espermas bons Aham. e injetou Aham. lá dentro do útero. Sim. E assim, e aí você fez em Juiz de Fora? Foi. Porque eu acho que é o mais próximo, né, da É. gente aqui. E aí, não deu certo, né? Você disse que não deu certo. E como foi, assim, depois, após a notícia de saber que não deu certo? Como que você se sentiu? Como que foi esse processo do pós a inseminação? A frustração só aumenta, né? Porque o desgaste emocional já era grande, porque já vinha ali de mais de um ano de tentativa, de exames que doem, de injeções que são caras, de exames seguidos, um dia seguido do outro, e a gente faz, mesmo sabendo que a possibilidade de dar certo era de 25%, a gente tem esperança que dê Sim, certo. Claro, sim. se A tivesse gente não 1%, a gente né? teria. A esperança é que dê certo. E eu fiz, no 14º dia certinho, a menstruação desceu. Ah, Não deu assim um diazinho para ter esperança, digamos assim. aham. 14 dias, eu fiz num sábado, no outro sábado, 2 semanas depois, a menstruação desceu. E eu me lembro que meu marido ia fazer uma prova em Juiz de Fora no domingo. E ele estava tenso, porque ele Aham. ia fazer essa prova. E a minha menstruação desceu e eu não contei para ele, Pra não... Olha, gente, pra não atrapalhar para ele. não atrapalhar. E Ellen, aí, por exemplo, o que aconteceu, né, não deu certo a inseminação, e você, a partir desse momento que começou a vir na sua cabeça a ideia da Adoção. Na verdade, não. A minha mãe, meus pais são evangélicos. E eu me lembro que na minha infância, a gente visitava o orfanato em Juiz de Fora com as pessoas da igreja. Época de Natal, para Uhum. levar presentes. Era uma coisa que a gente fazia. E eu me lembro, eu criança no orfanato, pensando assim: o dia que eu for adulto, eu venho aqui e busco uma criança para me adotar. Coisa de criança, né? Mas assim, nunca foi algo que
fugisse da minha vontade. Então, quando eu comecei a tentar engravidar, e você tenta, o tentante não consegue, já começou a acender a luz da adoção. Mas essa luz da adoção, ela estava acesa dentro de mim, não Só dentro em você, dele. né? Aí, Não então, dentro a dele. partir desse momento, né, depois dessas tentativas e tudo, você tinha muito firme, muito forte você a convicção de que você seria mãe. Então, você foi atrás disso. Aí, você pensou na adoção. E aí, como que foi? Você conversou com seu marido? Como que foi? Ele aceitou? Não, de cara não, ele não aceitava nem tocar no assunto. E aí, eu ganhei uma cachorrinha, o nome dela era Nina, que nós a perdemos agora ano passado com 15 anos e meio. Nossa. A Nina chegou e o meu marido, ele falava assim, eu pago as contas, mas quem cuida é você. Uhum. E assim, eu achei que ele não fosse encostar, não fosse brincar, né? Aquela coisa que quem gosta de pet sabe como é Aham. que é. E aí ela chegou, tinha uma questão de 1 ou 2 meses que ela tinha chegado, eu cheguei em casa um dia do trabalho e ele estava deitado no chão da cozinha, Brincando. brincando com ela. E na hora que eu vi, eu só falei com ele da seguinte forma: Giovanni, a Nina é só um animal. E olha o carinho que você tem por ela. Você acha que você não vai gostar de uma criança só porque ela não veio de você? Aí ele só virou a cabeça assim pra mim. Não falou mais nada. Uhum. Aí eu já fui no fórum, procurei o assistente social. Hoje em dia não é mais assim, né? Hoje em dia é tudo online. Ah, tá. Esse Nossa, aham. cadastro hoje, É uma fila única, esse cadastro o o único, cadastro né? é nacional. É. Já era naquela Aham. época o cadastro nacional, só que a gente tinha que ir lá, conversar com o assistente social, pegar E por aqueles região, por papéis. exemplo, assim, você deu entrada aqui. Aí é a região próxima, por O exemplo. cadastro ele é nacional, mas na hora que você preenche o cadastro, você coloca de quais regiões você aceita. Porque Ah, se eu entendi. colocar que eu aceito do país inteiro e aparecer uma criança para mim lá em Manaus, eu tenho que ir lá em Manaus para poder buscar. Então, a Entendi. própria assistente social na época recomendava, falava, coloca região sudeste, Aham, Minas, que é mais Rio, perto. São Paulo, que são regiões que estão mais próximas. Sim. Mas eles mesmos, na hora que crianças vão aparecendo, eu acho que já existe assim uma logística de tentar casais que já estão mais próximos. próximos. Aham, sim. Faz mais sentido. Faz mais sentido, E aí eu preenchi a papelada. Pede muita coisa na papelada. Você não só preenche o cadastro. Você tem que colocar ali qual sexo, se você tem preferência, idade, se você tem preferência, raça, se aceita com doença tratável, se aceita uma criança com doença não tratável. Tudo isso a gente tem que colocar no cadastro. Então, não é uma fila de pessoas que querem adotar, é uma fila de perfis de pessoas que querem adotar. E esse cadastro, no início, você também tem que fazer tem estrutura, por exemplo, assim, você precisa comprovar, sei lá. Tem que uma comprovar um monte de renda, coisa. uma coisa Você assim tem que também? colocar a sua renda. Teve, na época, um documento que eu busquei, na época eu tive que solicitar no fórum. Hoje eu confesso que eu não sei, creio que seja de forma online que se faça isso, mas um documento que provava que eu nunca tinha tido ficha criminal, antecedentes criminais. Então, tinha que apresentar toda essa documentação. Na época, pedia um atestado de saúde, agora precisa ter um laudo, se eu não me engano, de um psiquiatra ou de psicólogo. Você tem que Sim. ter um comprovante de saúde mental. Mas isso é Faz muito importante, sentido, muito importante. Esse da saúde mental já tem há muitos anos. Eu só não sei se é um laudo de um psicólogo ou de psiquiatra. Confesso que eu não sei, mas tem que ter É bem burocrático, né, então? É muito burocrático. Sim. Aí você fez toda essa questão, né, de burocrática e tal. E aí, quando você faz essa questão burocrática, é um processo judicial que entra no fórum. E aí o juiz vai analisar para ele te autorizar ou não te autorizar a entrar na fila de adoção. Nossa, então, olha só. Isso já é um processo. Não é automático, Não, né? não. Fez o cadastro. Você preenche toda aquela documentação, junta tudo que é pedido, dá entrada, e aí você tem que aguardar para saber se você vai ser aceito ou não. Gente, é muita coisa. Não, é muita coisa. Aí, olha só que interessante. Aí, se a gente tem dúvida,
que é uma boa pessoa, você já não tem mais. Porque se você passou, já passou nesse filtro, você não precisa ter. Hoje sua filha pode falar, eu tenho certeza que eu tenho que eu bons sou uma pais. boa mãe. Mas vamos. E assim, a gente fala, mas assim, é importante, óbvio, né, passar por todas essas É. análises, mas a gente também pensa pelo outro lado, né, o quanto é burocrático, É. apesar de ser muito importante, né, por você ter uma responsabilidade de uma criança, mas é muito burocrático. É muito Muito burocrático. burocrático. E dentro disso, que você foi autorizada, né, pelo juiz Isso, aí, quanto tempo demorou mais ou menos, assim, você se lembra, pra você ser autorizada entre esse É quase um ano. Quase um Gente, ano. é Muito longo. tempo, né? Achei que era. Quase um ano. Na época, a assistente social falou: você vai receber um documento em casa, um Aham. certificado. Aí quem levou foi a oficial de justiça. Nossa. Que a partir daquele momento eu Tava na estava na fila. Gente, e aí a gente começa a pensar, né? São várias. Além, né, dessa expectativa, dessa ansiedade, mas são várias comemorações, né? Aí comemorou que foi aprovado, aí vem a expectativa de ficar na fila. E comemorou a decisão, né? É, a Porque partir do decisão, momento você é. fala, Até então a né? gente estava só aguardando. Isso. E aí, sua gestação para encontrar o seu bebê foram de 4 anos. E né? meio. 4 anos e meio. Foi E como longa. foram esses 4 anos? É assim, você conseguiu ficar. Pra ser Esqueceu? bem sincera, a gente meio que vai perdendo a esperança. Não, imagino, vai passando tanto tempo, você vai O tempo vai passando, nada vai acontecendo, a idade vai chegando, porque eu já estava, quando ela chegou, eu já tinha 40 anos. Uhum. E aí você pensa, já tô envelhecendo, até hoje não chegou, não vai chegar mais. Muito tempo. Realmente. Não vai chegar mais. E aí o telefone tocou numa quinta-feira. 4 anos e meio. Uma quinta-feira não, numa sexta-feira, na hora do almoço. Ai, meu Deus. O celular tocou. Você já nem, né, esperava tanto assim igual mais. ganhar o neném, tá na hora. Tá na hora. Na hora que o celular tocou, que eu olhei no visor, né, que eu vi quem era, aí já deu começou a tremer. um gelo, né? Uhum. Era assistente social. Era assistente social para falar da possibilidade de nós ficarmos com ela. Mas aí você já sabia que era, porque estava no cadastro, né? Então Aham. você já sabia que era uma menininha, Já. mas você não sabia a idade dessa menininha. Ou já Não, tinha na hora passado? que ela entrou em contato e falou que a família da pessoa tal Uhum. havia aberto mão, aí eu já sabia de quem se tratava. Uhum, sim, você- Porque como ela nasceu aqui, o caso dela era um caso conhecido na Conhecido, cidade. cidade. Eu Aí- já sabia da existência dela. Aí como foi nesse primeiro momento? Aí você recebeu a notícia e aí você já repassou pro seu marido? Ou Ele primeiro estava você... junto comigo, foi aí- na hora do almoço. Aham, aí na Eu já hora... coloquei o telefone viva voz Hum. e na hora que ela falou quem era, ele já fez assim com a cabeça. Por ser de uma família Conheci. local, de uma família que a gente conhecia e pelo fato da família biológica morar perto da nossa Uhum. casa. Uhum. Aí, mas eu na mesma hora eu já perguntei, eu posso conhecer ela? Uhum. Ela pegou e falou, eu vou entrar em contato com a família que está cuidando dela, porque ela estava numa família acolhedora. Ver se eles podem te receber hoje e eu te falo. Aí ela me retornou, perguntou se eu poderia ir na parte da tarde. Peguei e falei que poderia. Era por volta de 3, 4 horas da tarde. Aí eu fui, ela me passou o endereço e eu fui. Foi o dia que eu conheci ela, foi numa E sexta-feira. como foi esse primeiro encontro? Na hora que eu vi ela tinha 4 meses na época. Nossa. Aí eu lembro que eu peguei ela e pensei assim, ai, ela é tão pretinha, que ela era assim, bem moreninha, Aham. sabe? Aí eu peguei ela, eu lembro que eu passei a mão no cabelinho dela, assim, o cabelinho dela era bem lisinho. E eu passei a mão, eu brinquei com ela, ela sempre foi muito risonha. Aham. Ela ri pelos cotovelos e ela é assim Até até hoje. hoje. E eu fui, peguei ela no colo, ela não chorou, e eu conversei com a família que estava com ela, e eu senti que a família não queria abrir mão dela, Uhum. como de fato não quis, porque depois eles chegaram até a entrar na justiça para poder ficar com A ela. família acolhedora? Só que eu tive acesso, né, Aham. quando a gente entrou com o processo de adoção, a toda a documentação dela. Uhum. E na documentação da família acolhedora, eles receberam a guarda, Uhum. né, para ficar com ela de forma temporária. E na documentação estava tudo descrito, que era que não havia possibilidade ficar, deles adotar. Estava tudo muito bem Aham. especificado. Mas você convive com uma criança por 5 meses, Pega amor. Pega amor. né? E aí eu fui, conheci ela, tirei uma foto dela. Essa primeira foto eu tenho ela, tá guardadinha.
E aí eu saí de lá, fui direto na casa da minha mãe. E aí falei com ela, mãe, aconteceu isso, e o Giovanni tá receoso. A minha mãe, muito religiosa, né? Vamos orar, vai dar Ai, certo. Se é da gente. vontade de Deus, vai ser. E foi na sexta, sábado, domingo, aí na Imagina que segunda, angústia. ele resistente. É, aí na terça-feira, o Ricardo e a Moniana entraram em contato comigo. Eles eram os responsáveis pelo Aham. caso dela. A Moniana, a assistente social, e o Ricardo, psicólogo. Na época, os dois trabalhavam no CRAS, que eles queriam me conhecer. Aí eu fui, conversei com eles, isso foi na terça-feira. Aí eu peguei e falei da resistência do meu marido e perguntei se tinha jeito do meu marido conhecer ela. Uhum. Aí o Ricardo falou comigo que tinha, qual horário que era melhor, falei que era o horário do almoço. Aí ele pegou e falou, então vamos combinar amanhã 11 horas. Falei, podemos combinar. Aí eu cheguei em casa e falei com ele. Falei, amanhã você tem um compromisso comigo lá no CRAS 11 horas. Ele, mas por quê? Falei, você não tá receoso? Por causa da família morar perto, por causa do histórico, você não quer saber sobre ela, sobre a saúde dela, sobre como ela tá? Então, quem vai te passar essas informações é quem tá cuidando do caso dela. Aham. Aí ele pegou e falou, então vamos. Aí chegamos no CRAS, ele sentou, o Ricardo não estava lá ainda, porque o Ricardo tinha ido buscar ela. Uhum. Aí na hora que o Ricardo chegou, que o Ricardo entrou, eu só falei com ele assim, é ela. Ai, Aí ele olhou, aí ele falou assim, oi, fofinha. Na hora que ele falou, oi, fofinha, ela abriu o bracinho pra Oi, ele. gente, eu não Vai aguento. embora, levou na hora, né? Eu não aguento, eu fico emocionada demais da É. conta. E aí ali Aí ele aconteceu. pegou ela no colo, ele conversou com ele, conversou assim, né? Aham. É, aham. Você fala sozinho, né? Ela É, só sim. ria, não chorou, não me estranhou. Aí eu peguei e falei assim, você veio aqui hoje foi exatamente para você conhecer ela. Aí ele ficou com ela no colo um pouco, e aí a gente voltou para casa. Na hora que a gente voltou para casa, ele falou comigo assim, é isso mesmo que você quer? Eu falei, é. Ele também já queria, já Ele só tava, queria uma já tava confirmação. entregue. Aí ele falou, liga para assistente social e para poder dar entrada na papelada. Isso era quarta-feira, véspera de Corpus Christi. Uhum. E aí quinta, feriado, sexta, Nossa. emenda. Aí ela pegou e falou comigo, eu vou preparar a documentação e dou entrada na segunda-feira no fórum. Uhum. E aí na segunda-feira ela deu entrada e aí ela entrou em contato comigo e falou que ia demorar um pouquinho porque a juíza queria fazer uma audiência com a família biológica, queria que eles abrissem mão dela em juízo para evitar qualquer tipo de problema. Aham. Uhum. E que essa audiência ainda seria marcada, que eu teria que aguardar que essa audiência fosse Nossa. marcada. E demorou para marcar essa audiência quase um mês. Para marcar, não, marcou, mas a Pra audiência foi acontecer, aham. marcada para acontecer quase um mês depois. Essa audiência aconteceu numa segunda-feira, estava marcada para as 3 horas da tarde, mas atrasou. Na semana que antecedeu essa audiência, eu e meu marido pegamos dengue, passamos a semana ruim, mal, Uhum. de dengue mesmo. Na segunda-feira, eu fui no laboratório 5 horas da tarde para pegar o resultado do exame, para confirmar se nós estávamos Aham. com dengue, que nós ainda não estávamos 100%. Peguei o resultado deu positivo. 5h30 ela me ligou. Ela me ligou e falou assim: sua filha chega amanhã. Ai, meu Deus. E como foi esse momento? O que você sentiu? E aí, na semana que eu peguei dengue, eu falei da Nina, a cachorrinha, né? Uhum. A Nina, ela tinha feito uma cirurgia em Juiz de Fora, no olho. Aham. E aí, como eu estava com dengue, eu tinha que voltar pro exame Aham. pós-cirúrgico. Eu não pude voltar, porque eu não tinha condição de ir em Juiz de Fora. Eu tinha remarcado para ir na outra terça. Aí eu falei com ela assim, que horas ela chega amanhã? Ela falou assim, só na parte da tarde. Peguei e falei assim, porque eu tenho uma consulta médica em Juiz de Fora de manhã. Ela falou, pode ir, porque até o mandato Aham. ser expedito é só na parte da tarde. Aí eu saí daqui na terça-feira de manhã, levei a Nina pro veterinário em Juiz de Fora. Na hora que eu cheguei lá, ele examinou ela, falou assim, um olho tá bom, mas o outro não tá, eu vou ter que fazer outra cirurgia. Você pode deixá-la aqui? Eu falei, não. Aí ele olhou para mim assim, eu falei, não posso, doutor, porque minha filha tá chegando em casa hoje. Aí ele falou assim, ela já comeu hoje? Eu falei, não. Ele falou assim, então espera que eu vou conversar ali com a minha assistente para já ir anestesiando ela e faça esse processo hoje ainda. Vai Nossa, almoçar com a sua Gente, mãe. Deus preparando tudo assim, né?
vai. De uma vez. Eu lembro que a minha reação foi: isso vai ficar em quanto? Porque Porque, agora eu tenho uma filha. né? Outra filha, né? Aí na época eu lembro que foi R$ 500. Ele falou assim: eu divido pra você pagar do jeito que você quiser. Você não preocupa com isso aqui, não. Vai almoçar com a sua mãe. Aí eu fui almoçar com a minha mãe. Quando eu voltei, ele já tinha feito, que era um processo assim, Simples, mas bem simples. rápido. Ela ainda estava meio anestesiada. Ele falou assim: eu não gosto de liberar anestesiado, mas eu entendo a sua situação. Eu sei que você está com pressa, então eu vou deixar você levar ela. Ainda estava meio Aham. grogue. Eu cheguei aqui em São João, eram umas 2 e pouquinho. Deixei ela em casa. Corri lá na loja da Zerli, fugiu o nome. Na Baby Love. Na Baby Love. Passei a mão numa banheira rosa. Fui falando assim: quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Tempo de escolher nada, eu não Aham, tinha. aham. Porque a gente não comentou que a chegada era um bebê realmente. Era, Ela tinha. Ela tinha 5 meses e 23 dias. Gente. Era aham. realmente um bebê. É. Aí eu tava coloquei tudo dentro da banheira. Nem não embrulhou nada, não. Coloquei dentro da Aham. banheira Porque mesmo. aí você É. vai chegar, vai nascer agora. Peguei a banheira e levei a banheira, coloquei dentro do carro. Na hora que eu saí, entrei numa loja de móveis. Aham. Que eu havia olhado preço de berço, mas eu não comprei porque eu não Não eu sabia, tinha que não tinha- aguardar. Aí na hora que eu entrei na loja, falei com o rapaz assim: eu vou precisar do berço. Ele virou para mim e falou assim: ó, aquele que você gostou, eu não tenho de pronta entrega, mas eu tenho esse daqui. E me mostrou um outro no Aham. catálogo, que chegou para uma outra mãe, mas ela tá grávida de 5 meses, ela pode esperar até semana que vem. É. Se você quiser ele, eu passo ele para você. Eu falei: pode ser. Aí na hora que eu falei: pode ser, meu celular tocou. Era assistente social pedindo para eu ir no fórum para poder assinar a guarda. Aham. Aí eu fui no fórum, assinei a guarda, fui para casa. Eu lembro que ele falou assim comigo: pode ir, 6 horas eu levo lá e monto para você. Depois você vem aqui e acerta. Aham. Ai, Aí eu fui. Aí nisso o Ricardo me ligou para saber se eu estava em casa para poder levar ela. E engraçado, né? Parece que tudo foi. Conspirando a favor. Tipo, não, ninguém vai travar nada. Não, você vê, né? Tipo assim, como. Que lindo. Nossa, é muito maravilhoso. E a sua história, ela é muito, assim, pelo menos do que a gente está conversando, né? Ela é muito cheia de espera e fé, né? É. Porque acho que tudo aconteceu do jeito que precisava acontecer, na hora certa, no momento exato. E muita fé, né? Porque Deus preparou para você uma filha, É. né? Então, assim, é muito lindo. E aí, como que foi quando ela chegou, assim, que Aí ela você falou chegou com o Ricardo, que era o psicólogo, e com a oficial de justiça, né? Porque a oficial de justiça Aham. que foi buscá-la onde ela estava com o mandato, porque tudo é com mandato, né? Aham. É mandato para buscá-la lá, mandato para deixá-la Aham. conosco. Aí ela chegou em casa, eu peguei ela, eu abracei ela, Ai, eu meu entreguei ela Deus. para minha mãe e falei: fica com ela porque eu preciso comprar roupa de cama. E aí eu desci, fui na CIS Uhum. para comprar roupa de cama, toalha, kit berço, para Aham. poder organizar as coisas para na hora que ela chegasse. E enquanto eu estava em Juiz de Fora com a cachorrinha, meu marido me ligou e falou assim: já tá cheio de presente para ela aqui. Ai, olha Porque só. as minhas que lindo, sobrinhas, a né? minha sogra, a família já Tudo- começou a ir na rua e para poder comprar as Vocês- coisas Ai, para gente, ela. Nesse não meio aguento. tempo, antes de fato ela ir, né, de verdade, assim, para vocês tinham acesso a vê-la? Não, eu só tinha Não. visto ela Uma vez, né? uma vez, e a segunda vez que o Ricardo levou ela. Não pode ter acesso? Não é que não pode ter acesso, Mas é que bem mas burocrático. a gente ia ter audiência. Dependia da família abrir mão dela realmente Ainda não ou tinha uma não. certeza. É, aí Ainda você não havia- pegar, né? não existia uma certeza. Hum. Não existia uma certeza para eu ficar visitando Alimentando, ela. Se acontecesse alguma coisa que não desse certo, né? Aí essa certeza mesmo só veio na hora que a assistente social ligou e falou: chega E amanhã. aí, quando que sua ficha caiu? Agora eu sou mãe. Na hora que ela entrou, né? Na Na hora hora que ela que chegou. E como foi a primeira noite? A minha casa encheu. Uhum. Encheu, vizinho chegando, levando
Eu tenho uma vizinha que ela tem uma filha que é 1 ano mais velha que a Lara, ela já chegou levando roupa, levando O chá de calçado. fralda aconteceu ali, né? O chá de fralda, na verdade, ela teve chá de fralda. Eu marquei um chá de fralda, só que foi chá de fralda com a criança presente. Eu fiz no mês seguinte o chá de Ah, fralda. tá. E ô benção, né? Porque foi fralda para quase 1 ano. E é bom, É isso muito salva, bom. é. Verdade. Que, assim, a gente teve muitos gastos de uma Rápidos, vez né? só. É. Porque quando Você não a... teve tempo de se eu não- planejar. Não, porque quando uma mulher é engravida, ela tem 9 meses para Sim. preparar É. tudo, para preparar o quarto, para comprar. A gente não teve, a gente teve algumas horas. Uhum. E aí foi chegando, a vizinha chegando com presente, aí chega minha sogra, as minhas sobrinhas, e eu lembro que ela estava sentadinha, ela já ficava sentadinha nessa época, e ela sentadinha no berço ria para todo mundo. A sensação que eu tenho é que ela sabia que ela estava na casa dela, porque ela não estranhou em momento algum, ela não estranhou ninguém, ela não estranhou a casa, ela não estranhou nada. Nada. E eu me lembro que o meu cunhado, ele tem padaria, ele fechou a padaria 8 horas da noite, fechou e foi lá. E eu lembro que todo mundo ali conversando, brincando, ele virou para mim e falou assim: deita ela um pouquinho, ela é muito novinha para ficar esse tempo todo sentada. Aí eu fui, peguei ela, e nisso todo mundo foi embora. Aham. E eu, assim, preparada psicologicamente para dormir ali no quarto junto com ela, porque ela dorme no quarto dela desde o primeiro dia que ela chegou. Olha, que legal. Ela Aham. dorme no meu quarto hoje, que ela é grande, que eu dormi lá. É, escolhe. Porque quando ela era bebê, ela dormia só no quartinho dela. E o quarto que é o quarto dela tinha uma cama já na Uhum. época. E as coisas foram chegando, eu fui jogando tudo em cima daquela cama. Aham. Então, quando o pessoal foi indo embora, a cama tava Aham. uma bagunça só. Aham. Aí eu peguei, dei mamar para ela, troquei a fraldinha dela. Falei, vou ficar aqui organizando as coisas para desocupar a cama para eu deitar para dormir, porque eu estava um bagaço. Nossa, Faço ideia. É. senhora. E aí eu comecei a organizar as coisas. Quando eu olhei, ela estava apagada. Ela estava dormindo. Olha, ainda dormi sozinha. É. Aí no que ela estava dormindo, eu falei, eu vou tomar banho. Aí eu fui, tomei um banho. Falei, já que ela dormiu, que ela não estranhou, eu vou deitar na minha cama mesmo. Deitei no meu quarto, só que assim, eu não dormi direito, eu acordava toda hora. Eu É. acordava, eu ia lá, eu olhava se ela estava respirando, eu Respirando. passava a Mãe, mão. é. É. E ela acordou uma vez só. Ela já dormia a noite toda quando ela chegou para mim. Então eu não tive o que muitas mães passam, que é Desse processo. perder noites noites de de sono. sono. Eu não passei por isso. Ela acordou uma vez só, eu só entrei, peguei ela no colo, balancei ela um pouquinho, ela já adormeceu de novo, eu voltei ela pro berço. E assim, no começo ela acordava muito cedo, acordava às 6 Ai. horas, 5 e pouquinho, O Miguel 6, até 6 hoje é e assim. pouco. Isso também É. pode ser. E à medida que os meses foram se passando, parece que ela foi se acostumando e ela foi cada vez dormindo mais. E ela é muito dorminhoca. Ela chegou a dormir 13 horas seguidas. Gente, aí, Teve algum momento assim com ela? Aí ela chama Lara, né? Ela É. se chama Lara. Teve algum momento com a Lara assim que te marcou profundamente, desde que ela se tornou oficialmente sua mesmo, sua filha? Assim, teve algum momento que te marcou mesmo? Algumas coisas que acontecem, né? Mas assim, eu me lembro bem do aniversário dela de 1 ano. Porque a gente cantou parabéns, e na hora que a gente acabou de cantar parabéns, ela fez assim, êêê! Aí todo mundo foi e cantou parabéns de novo. Na hora que acabou de cantar parabéns, ela tornou a fazer a mesma coisa. êêê! Vamos ficar Então aqui o tempo todo. foram 3 parabéns no aniversário dela de 1 ano. A gente queria tirar foto dela e ela não queria sorrir. Aí eu lembro que eu parei na frente dela e peguei uma coxinha e fiz assim com a coxinha para ela. Na hora que eu fiz assim com a coxinha para ela, ela, como diz meu marido, arreganhou as canjicas, riu. Eu lembro que a fotógrafa riu muito. Ai, É. gente. Essas coisas são Marcam algumas muito. situações, né, em viagens, que a nossa primeira viagem com ela foi quando ela tinha 1 ano e 2 meses, a gente foi para Bahia com ela de carro. Aham. Ai, que E foi lindo. super bem, tranquilo. Tranquilo. E aí no hotel, a gente chegou da praia, aí a gente foi tomar banho, e aí deitamos na cama, ela estava no bercinho dela, já de banhozinho tomado. Aí a gente pegou no celular, ficou olhando pro celular. Quando eu olho pro berço, ela estava branca de cima e embaixo. Lara, o que foi que você fez? Na hora que eu chego,
ela tinha esticado a mãozinha dela, tinha pegado o creme hidratante que estava em cima Ai, Jesus. do criado, ela tinha jogado no berço, ela ia apertando assim, sentando em cima. Tava achando aquilo super Tava achando aquilo divertido. super divertido. Ela tava branca, o berço tava branco, não aproveitou nem o véu. Tudo teve que tirar para poder limpar. E eu lembro da funcionária do hotel, depois disso, ela passava perto da gente e falava assim: Olha a bagunceira. Eu acho que são muitos momentos da Muitos, gente nossa, ser mas mãe, que né? delícia, né? E lembrar dessas coisas é muito gostoso, né? E assim, como que a maternidade, assim, que você pode falar que a maternidade te mudou como mulher, assim? O que te Mudou mudou? até a minha profissão. Você teve que se reinventar, né? Mudar de profissão. Foi por Até a causa minha dela. foi por causa dela. Na verdade, quando ela fez 1 ano, eu, na minha época, eu estudei até o ensino médio. Na época a gente Uhum. falava segundo grau, né? É. Uhum. Eu não tinha feito faculdade. E quando ela estava, eu sempre gostei de artesanato, Uhum. desde sempre. Isso eu puxei totalmente do lado do meu pai, da Uhum. família do meu pai. Então, eu sei fazer crochê, eu sei fazer tricô, eu faço pouquinho de ponto cruz, eu costuro, eu pintava quando eu era criança, então eu sempre gostei de Aham. artesanato. E eu prestava serviço para confecções aqui em São João só com trabalho manual, Aham. durante muitos anos mesmo. E a confecção que eu prestava serviço, teve um novo administrador, ele começou ele achou que nós estávamos ganhando muito. Aham. E aí ele fez novos cálculos e reduziu o preço de tudo que eles pagavam para a gente, porque eu era prestadora de serviço já há muitos anos de uma mesma empresa. E aí, quando ela fez 1 ano, foi um aniversário organizado às pressas, Uhum. porque Sim. eu comecei a organizar o aniversário dela, estava com 9 meses, foram 3 meses de Uhum. preparação. Fui comprando tudo pronto, mas eu fui levando tudo para casa e eu fui enfeitando, eu fui colocando laço, eu fui colocando uma flor, eu Uhum. fui colocando uma fita. A minha irmã entrou no Word, ela fez, acho que foi de jardim. Ela fez as tags, tudo bonitinha com o nome dela. Então, quando eu cheguei na festa dela, tudo estava personalizado, tudo tinha o nome dela. E a Belle falou assim comigo, foi a Belle que fez a Uhum. decoração. Foi você que fez? Falei, sim, fui eu que fiz tudo. Ela falou assim, mas eu não sabia que você fazia essas coisas. Eu falei, eu gosto de artesanato. Ela falou assim, se eu precisar de alguma coisa, você faz para mim? Eu falei, faço. E foi assim que eu comecei. Eu Olha. sabia fazer a parte artesanal, mas eu não sabia fazer o que era feito no computador. Porque quem Uhum. tinha feito para mim foi a minha irmã. Mas eu pensei assim, eu não sou filho de jumento, nasci sabendo, vou aprender. Aham. E na mesma época, a minha irmã falou comigo assim, aí eles começaram a reduzir o preço do trabalho da Aham. confecção. E aí eu me lembro da última vez que o funcionário esteve na minha casa Aham. para levar um serviço, e na hora que ele levou um trabalho que eu já tinha feito a 50 centavos, cada item que tinha que Aham. fazer. Peguei, virei para ele e falei assim, quanto tá pagando? Ele falou assim, tô até com vergonha de te falar, mas eles estão pagando 19 centavos. Aí eu peguei e falei com ele assim, então você pode voltar porque eu não vou pegar não. Aham. Falei, já que é para não dar conta de pagar as minhas contas, eu não vou pagar as minhas contas, mas eu vou cuidar da minha filha. É verdade, porque senão você ia ficar apertada, né, de Não ia trabalho poder e não ficar ia. com É, ela. Não ia ganhar é. nada. Aí eu entrei para dentro pensando assim, o que eu vou fazer da minha vida agora? E nessa época, minha irmã falou comigo assim, você precisa voltar a estudar. Você agora tem uma filha para criar. Você precisa ter uma formação. E eu falei com ela assim, eu não posso voltar a estudar. Eu não estou nem trabalhando. Como é que eu vou pagar uma Uhum. faculdade se eu não estou trabalhando? A minha irmã falou comigo assim, eu vou pagar a sua faculdade. A minha irmã que você conhece. Ai, Ai, é tão gente, maravilhoso ter mulheres, né, Ela do é, nosso ela é lado 15 anos mais sempre. nova que eu. Quando ela nasceu, eu ia fazer 15 anos 12 dias depois. Eu que criei ela. Aham. E aí eu fui fazer faculdade. E ao mesmo tempo que eu fui fazer faculdade, eu comecei a fazer. As mães começaram a me procurar, porque a Bela Uhum. indicava, levando coisas que elas compravam prontas para que eu decorasse.
E ao mesmo tempo que eu fui fazendo faculdade, que era toda online, Você fazia faculdade de quê? eu fiz pedagogia. Pedagogia, que legal. Na verdade, eu estudei música desde criança. Então, eu já era professora de música. Aham. E eu já tinha atuado em escolas. Eu trabalhei no CAIC, eu trabalhei no Oswaldo Cruz, eu trabalhei na Augusto Glória, Você lá em já tinha Rocher. prática? Já, É. mas eu não tinha formação. Aham. Porque aí a lei mudou com o decorrer dos anos e só Aham. poderia atuar em escolas quem tivesse o Sim. curso superior. Aham. Aí eu fui fazer pedagogia. Eu acordava 5 horas da manhã para poder assistir aula, enquanto estavam todos dormindo. E eu sou muito auditiva, eu preciso ouvir, eu não preciso ver. Uhum. Então, colocava a aula para rolar, ia trabalhar, ia fazer alguma coisa, e eu marcava todas as minhas provas para o mesmo dia, porque aí Que aí eu ia em Juiz de Fora e uma fazia. pessoa. Eu cheguei a fazer 6 provas num dia. E aí eu fiz os 4 anos. Durante esses 4 anos, eu fui aperfeiçoando o artesanato, e aí eu Sim. abri a minha empresa e eu aprendi a mexer em programas assistindo vídeo no YouTube. Até então, eu nunca tinha comprado um curso. Todos os programas que eu mexo hoje, na verdade, eu aprendi praticamente sozinha, assistindo Sim. vídeo na Aham. internet, e aí fui montando o meu ateliê, né? Uhum. Comprei máquina de corte, fui comprando as impressoras, e fui montando o meu negócio, ao Uhum. mesmo tempo que eu fui fazendo faculdade. E maternando. E E maternando. maternando. E eu falo, gente, olha E o poder que maternando. um filho tem sobre a vida de uma mãe. Porque eles fazem a gente querer o melhor, gente. Talvez se não fosse a Lara, você ia continuar ali, né? Tipo, né? Eu não teria feito a Não teria feito faculdade. faculdade, teria ficado ali acomodado, porque pelos nossos filhos a gente quer de fato Sim. melhorar, crescer, né? Porque é um impulso que a gente tem na vida. Olha Isso. só como é que isso é Isso é maravilhoso. uma fala muito importante, porque a gente, como mãe, acho que quem é mãe sabe, existem muitos desafios na maternidade, né? Porque eu não estou falando só de criar um filho Não. só de pouco, não. Estou falando assim isso é muita coisa, mas eu digo assim, porque nós temos que organizar uma vida e ainda maternar, que é a nossa vida, É. e mais maternar. E a gente, né, tá ali criando um ser humano, uma pessoa. Então existe Sendo dedicação, referência, atenção, referência. Só que eu falo que né, nessa fala, eu não estou querendo romantizar a maternidade, né? Porque a gente sabe os Que não é desafios. fácil. Não. Só que eu falo assim, um filho, ele transforma realmente. Transforma. Então, às vezes a pessoa fala assim, filho vai para a sua vida. Eu falo que reajusta. Realmente, muitas coisas precisam ser reajustadas com o processo. Mas a gente tem um gás tão grande para fazer Sim. que, assim, é algo surreal, realmente, assim, é uma vontade, sabe? Parece que você tem ali sempre alguém assim, ó, vai que eu tô aqui, vai que eu tô aqui, não é? Essa É a assim sensação mesmo. É a razão de tudo, né? A gente quer melhorar porque a gente quer dar uma vida melhor pra eles, porque a gente quer o melhor pra Sim. eles. Eu falo que, assim, hoje eu realmente entendo minha mãe, porque muitas vezes que ela falava, um dia você vai ser mãe, você vai entender. E quando a gente se torna mãe, realmente a gente começa a se colocar entende. no lugar e começa a entender. Muitas das vezes, gente, várias vezes, eu já saí, eu tô precisando de um sapato. Eu quero precisando de sapato. Mas Eu ele não estava consigo. precisando. E assim, muitas vezes eu não conseguia, eu não tenho olhos pra olhar pra mim, porque aí ia parar, nossa, mas olha só, fica tão lindo com a roupinha tal, que não sei. Aí Verdade. quando eu fui falar, deixa, eu tô bem, assim, e é assim. E é uma coisa que eu vi nesses dias também, falando que a mulher, que é uma fala assim, que a mulher, ela precisa, a mãe, né? Ela precisa realizar os sonhos, porque o seu filho tá olhando. É. Então, assim, nós somos exemplos deles o tempo todo. Então, realmente é uma responsabilidade muito grande ser mãe, né? Assim, porque a mãe a gente sabe ali que é o nosso porto seguro da família, em sua maior parte, né, gente? A gente sabe também que nem todo mundo vive isso, né? Mas, assim, na sua maior parte, a nossa mãe é a nossa referência, é a pessoa que a gente sempre pode ter idade que for, mas você vai correr pro colo de mãe e tem alguém ali te aplaudindo, acho que sempre mãe vai estar na primeira fila, né? E ela ficava ali comigo, porque eu não coloquei ela na creche. Ela ficou comigo O até. tempo todo, ela ficou com Ela você. ficava comigo. Eu só coloquei ela com 3 anos na escolinha, que era Aham, meio aham, período, né? aham. Na parte da tarde. Até então ela ficou comigo. E como que foi, assim, essa relação do pai também? Como que ele foi se adaptando a isso? Ele
Ah, ele se apaixonou por ela muito depressa, Não muito tem como, depressa. né? É, desde o primeiro dia que ela chegou, a primeira semana, e no início era ele que dava mamar para ela antes de dormir. E ela começou a mamar sozinha muito depressa, ela mesmo Muito começou. independente ela. Ela começou ela mesmo pegar na mamadeira e Ela eu, mesmo Se vi... segurava. Aham. e como eu falei, ela sempre dormiu no quartinho dela, ela mamava. Na hora que ela acabava de mamar, ela me entregava a mamadeira e falava assim, Tchau. 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 Ai, Ela que sempre delícia. foi muito independente. Aham. A adoção dela não é segredo, Ela nunca foi, sabe. ela E sempre ela lida soube, bem com lida. isso? Lida, ela tem 2 irmãos, ela conhece os 2 irmãos dela. Ela fala abertamente com qualquer pessoa. Aham. Há um tempo atrás, uma coleguinha começou a estudar, entrou na escola, na sala Uhum. dela, né? E estava brincando com ela lá perto de casa. E a coleguinha me conhecia, mas não conhecia o meu marido. Aí, o dia que ela conheceu meu marido, ela virou para Lara e falou assim: Você não parece nem com a sua mãe, nem com seu pai. Ela falou assim: Ah, mas eu sou adotada. Muito bem resolvido, esclarecido. Aí a coleguinha dela, mas você não sabia, não? Porque assim, para Aham, ela, todo tão mundo sabe, é uma coisa natural. E é Então pra ser ela natural fala, mesmo, É né? pra Porque, ser. assim, eu acredito que cada vez mais, né, isso vem se tornando mais comum. E não só por pessoas que não podem, até artistas aí a gente vê, né, que podem gestar, mas estão em busca de adotar, né? Então eu acho isso muito importante. E pra gente estar aí no caminho final do nosso bate-papo, porque a gente Infelizmente, tá que tão aqui, linda essa história. nós estamos aqui super, né, É, envolvidas, né, amiga, com a história, porque é lindo, emocionante de verdade, né? Assim, acho que fala muito sobre o que a gente quer, que é a mãe desse mês especial, sobre a sim, e mulher. mostra que é aquilo que a gente falou, né? O amor ele existe de várias formas, né? Não, e eu acho muito bonita essa parte, essa história de adoção, porque ela é mais do que você quis muito essa filha, né? Você quis muito ser mãe. Então, assim, acho que talvez mais do que todas, né? Nós aqui, por exemplo, eu e a Camila, porque muito acontece de muitas mulheres que às vezes engravida, não estava nem planejando, e com o tempo vai amando e tal, mas você não, você ficou ali persistindo, então assim, Era um isso sonho, era um sonho realmente. realmente, e é muito lindo ver que você conseguiu, ver que você tem hoje, né, sua família, que a Lara fez você se reinventar, e hoje a gente vê aí a Ellen personalizados, igual a gente já falando, super conhecida na cidade, muito dedicada, muito talentosa. A gente vê os trabalhos que você faz aí, são impecáveis. Então, esse é muito legal ver o poder, né? O amor transforma, de fato, né? E, assim, é uma história, nossa, maravilhosa mesmo. É uma mãe, assim, Incrível. incrível. E para finalizar esse papo, eu sempre gosto de fazer uma pergunta final para deixar as convidadas Ela sempre adora isso. Mentira, não vai embaraçar, né, amiga? Só para incentivar, inspirar outras mulheres, porque a sua história, ela como a Jéssica falou, eu conheci como Ellen personalizados, então, assim, hoje eu conheço a história da Ellen mãe, e eu acredito que muita gente aí também não Não conhecia a sua fundo, história. Então, nosso objetivo com o projeto é isso também, mostrar quantas mulheres incríveis, inspiradoras tem tão perto da gente, né? Às vezes a gente busca tanta fonte de inspiração tão Tô longe, longe. mas tem tanta mulher incrível aqui. E essa semana até vi, né, no nosso último episódio, comentaram no nosso post, falando, parabenizando a gente por trazer histórias reais de mulheres daqui, que precisam sim, né, ser valorizadas. Às vezes a gente mostradas. acompanha tantas Ellens, né? Fora. Artistas fora, tipo, né? Com essa vida, com essa história. E a gente tem uma aqui. E Isso olha que aí. lindo isso. E uma história tão maravilhosa, Linda. real, né? De uma mulher real que a gente vai olhar lá, tá na padaria, tá no mercado, tá na vida, né? Mas conta agora para uma mulher, essa câmera é das mulheres que você vai falar lá. Para quem tá aí com uma Tentantes. isso aí, ou receosas de procurar uma adoção, mas que tem esse amor, essa Ou quem tá vontade, já foi aprovada nessa fila e tá aí nessa espera por tudo que você passou. O que você, como mãe, tem para dizer para ela? O amor, ele se constrói. O amor, ele é construído dia a dia. Não faz diferença nenhuma ela não ter saído da minha barriga. Nenhuma. É assim que eu sempre falei com ela: você não nasceu da minha barriga, você nasceu do meu coração. Então, se você sente no seu coração o desejo de ser mãe, vá à luta. Seja de que forma for. Verdade.
Porque eu ainda completo, porque o seu filho já existe, igual a sua já existia. Ele já Quando- existe. Você pode até não Saber. saber que ele existe. Exatamente, mas já Mas ele já existe. pode existir. Ai, é muito lindo, né? Ai, que É muito lindo. bonito. Eu fico Que muito história mais emocionada. linda, né, Muito gente? bonito. Falei que a gente tinha Tô que separar emocionada. o lencinho, porque É. é muito bonito, né? Histórias. E assim, quando eu escuto você, eu penso na minha história como mãe, né? Assim, então, cada uma tem sua vivência, ele passou por situações, né? Mas realmente, eu acho. Eu falei com uma amiga, eu falei assim, eu não sei te falar se é pra você ou não, mas eu sei que ser mãe é maravilhoso. É Não tem como maravilhoso. te Eu falar falo, pra pessoa, arruma filho, né? Não é assim. eu não consigo Mas eu nem, só nem consigo definir falar o que é, assim. Eu é falo que é uma maravilhoso. bênção, eu não sei definir o que é. Eu sou a melhor Nós não coisa do conseguimos mundo. imaginar as Não. nossas vidas hoje sem eles. Não. Eu Quando falo, não quem tá- era Não faz eu? Não faz sentido. sentido. Eu falo, gente, quem que era eu? O que eu Quando- fazia? Quando não tá viajando, fazendo alguma coisa. Aqui, ó, fica igual a perdidinha. barata. Aqui, ó, a primeira vez que a Elisa, há pouco tempo, ela, ai, mas Elisa não tá Não tem nada assim. Tá parecendo que eu tô fazendo uma coisa de errado? Não acontece isso. O tempo que tá sobrando. Por que tá sobrando? Que ela não estava aqui. Ela tinha vindo viajar, porque ela tem 2 anos. Tava com os avós, aí a Camila falando. Eu falei, Camila, isso acontece comigo também, porque quando o Miguel também foi passar o primeiro final de semana longe, assim, com os avós, parecia que eu tava fazendo uma coisa de errado, sabe? Eu falei, gente, como assim? E ele dando tchau, nem aí, mamãe, e eu assim, naquele Mas você sabe que quem sofre são as mães. eles estão nem aí. Você sabe aquele período de adaptação na escolinha, todo o Aham. começo do ano? Aham. Você sabe que aquela adaptação não é para criança, né? Não, é pras mães mesmo. Acho isso. É para as mães. Ai, Porque as mães sofrem mais do que eles. Aham. Tem mãe que fica do lado de fora esperando a hora para poder pegar. É, A não, adaptação é para elas, não é para eles. Eu saí de lá, eu lembro que ele chorou, o Miguel, ele chorou 2 dias, não lembro, assim, mas depois ele já tava dando tchau, nem aí. Eu saí chorando, como assim ele não vai chorar? Ele, como assim ele nem me deu tchau? Mas é assim. Ai, mas será que eu tô fazendo alguma coisa errada como mãe? Me Ai, cobra também. gente, que É história muito mais lindo. linda. Ellen, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter arranjado um tempinho para estar aqui com a gente. Foi um prazer enorme ter você aqui, compartilhar a sua história, mostrar para as pessoas, né, essa forma linda de amor que é isso que a gente falou. Não interessa como, né, que veio para você. E que sua história possa inspirar muitas outras mães tentantes, ou então que estão aí já na fila de adoção, que estão recebendo os seus filhos agora, que elas possam se inspirar e se colocar no seu lugar, né? E ver que é possível, né? Que o amor transforma tudo. Então, muito, muito obrigada por aceitar Eu mesmo. agradeço. Foi um prazer ter você aqui, né? Verdade. Chegamos ao fim. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui batendo papo, né? É. Essa história foi incrível. Ai, foi linda. Eu acredito que esses episódios de mães estão sendo assim tão Tão. assim que a gente fica e não quer acabar. Só da gente ver que a gente não é doida sozinha, que a gente começa assim, olha, ó. Hoje eu tô procurando a chave do carro com ela no bolso. Gente, sumiu. Me ajuda, como é que. Eu falo, não sou doida sozinha. Estamos em bando. Mas muito obrigada mesmo. Foi um prazer saber. E assim, agradecer, porque é uma história muito íntima, né? De muitas situações. E eu tenho certeza que a forma de expor vai ajudar outras mulheres também, confortar o coração. Com certeza. De gente achar que saber, né? Na verdade, achar não, saber que não está sozinha, né? Tem muita gente que passa aí. Eu tenho certeza que você inspirou muito. Muito Isso aí. obrigada. Muito obrigada. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Tchauzinho. Tchau. Ai, Gente, foi muito